Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora essa questão da Universidade Federal da Paraíba, que diz o seguinte: Paulo é um zoólogo que realiza suas observações em um ponto, o de observação, e guarda seus equipamentos em outro ponto, o de apoio. Tá? Então nós temos dois pontos, o ponto de observação e o ponto de apoio. Em certo dia, para realizar o seu trabalho, fez o seguinte trajeto. Aí nós temos alguma situação aqui, ó. Vamos continuar lendo o texto a partir daqui. Já voltamos aqui em cima, tá? O gráfico a seguir, ele mostra a variação da distância do zoólogo ao ponto de apoio, em função do tempo, medido em minutos, a partir do instante em que ele deixou o ponto de apoio pela primeira vez. Então, pessoal, olha só o gráfico aqui, ó. No eixo vertical, nós temos a distância. Essa distância é a distância do ponto de apoio, tá? Então, ele saiu do ponto de apoio, olha só. E no eixo horizontal aqui, nós temos o tempo em minutos. Então, o que acontece? Após 5 minutos, ele está a uma certa distância aqui, ó. Por exemplo, uma certa distância D do ponto de apoio. Aí, mais 5 minutos, a distância volta a ser zero, ou seja, ele volta para o ponto de apoio. Bom, melhor coisa aqui, ó, é nós olharmos o que diz aqui o exercício. Olha só. Partiu do ponto de apoio com destino ao de observação e da metade do caminho voltou ao ponto de apoio para pegar alguns equipamentos que havia esquecido. Então, ó, ele foi. Só que nesse momento aqui ele notou que tinha esquecido alguma coisa, voltou ao ponto de apoio. Ali demorou apenas o suficiente para encontrar tudo o que necessitava. Então ele ficou no ponto de apoio, a distância aqui, ó, zero, né? Durante 10 a 15 minutos, durante 5 minutos. Tá? Em seguida, partiu novamente em direção ao ponto de observação e lá chegou. Então, ele foi até o ponto de observação, chegou lá, beleza? Depois de fazer algumas observações e anotações, partiu com destino ao ponto de apoio. Então, ele fez algumas observações, ficou parado lá no ponto de observação e aí partiu em direção ao ponto de apoio, ou seja, a distância foi diminuindo. A distância estava aqui, caiu para cá, né? Aí aconteceu o seguinte, ó. Após alguns minutos de caminhada, lembrou que havia esquecido o binóculo no ponto de observação e nesse instante retornou para pegá-lo. Então ele volta para o ponto de observação, chegando no ponto de observação. Ao chegar ao ponto de observação, demorou ali um pouco, ó, ele ficou parado ali, ó, a distância então em relação ao ponto de apoio, que é o inicial, ficou parada, né? Ficou ali a mesma distância, pois avistou uma espécie rara e resolveu observá-la. Depois disso, retornou ao ponto de apoio, olha só, retornou, chegou no ponto de apoio, ou seja, a distância volta a ser zero, para guardar seus equipamentos, encerrando o seu trabalho nesse dia. Tudo bem? Aí, vamos descer aqui, ó, e vamos ver agora as alternativas. Com base nas informações apresentadas e no gráfico acima, assinale a alternativa incorreta. Olha só, no item A, o zoólogo chegou ao ponto de apoio para pegar os equipamentos que ali havia esquecido, 10 minutos depois de ter saído desse ponto pela primeira vez. Então ele saiu do ponto aqui de apoio, foi caminhando em direção, se afastando cada vez mais, lembrou e voltou ao ponto de apoio, chegando 10 minutos depois de ter saído pela primeira vez. Então esse item é um item verdadeiro. Agora a letra B. O zoólogo chegou ao ponto de observação pela primeira vez 15 minutos depois de ter saído do ponto de apoio, após apanhar os equipamentos que ali havia esquecido. Então, o que acontece? Ele saiu do ponto de apoio, chegou aqui e lembrou que havia esquecido os equipamentos. Voltou ao ponto de apoio, pegou os equipamentos e aí voltou a sair, chegando aqui, ó, no tempo 25. Ou seja, ficou aqui, ó, 10 minutos
após sair e chegar no ponto de observação, e não 15 minutos, como diz ali, tá? Então, o item a ser assinalado é o item B, que é o item incorreto. Mas vamos ver os outros aqui, ó. Olha só. O zoólogo esteve no ponto de observação durante 20 minutos. Então, ó, ele esteve no ponto de observação por esse período que vai daqui até aqui, mais esse período que vai daqui até aqui. 25 a 35 são 10 minutos. E 45 a 55 são mais 10 minutos, ou seja, 20 minutos no ponto de observação. Esse item é um item verdadeiro. Agora a letra D. O zoólogo notou que havia esquecido o binóculo 5 minutos após deixar o ponto de observação. Então aqui, ó, saiu do ponto de observação e foi em direção ao ponto de apoio. Aí, pessoal, ele saiu aos 35 e aos 40 ele lembrou que havia esquecido o binóculo, ou seja, 5 minutos após ter saído do ponto de observação. Então, item verdadeiro. E agora, o item E. O tempo transcorrido da chegada do zoólogo ao ponto de observação pela primeira vez. Pessoal, chegar no ponto de observação pela primeira vez, 25 minutos, tá? A sua chegada ao ponto de apoio para encerrar o trabalho foi de 50 minutos. Então, aqui ele chegou no ponto de apoio e encerrou o trabalho. 25 para 75, isso é um lapso de 50 minutos, como diz aqui. Então, esse item é um item verdadeiro. Beleza, pessoal? Um abração para vocês e bons estudos aí.